Paz do Senhor, irmãos, jovens da UMADES, moços e moças. Nós estamos começando mais uma live aqui pelo nosso Instagram. Logo, logo já estará sendo transmitida também ali pelo Facebook, né? Nós estamos lá com o backstage aí hoje com a irmã Laís. E ela vai estar dando o play lá pelo Facebook, né? Graças a Deus, o Senhor nos deu uma estratégia para transmitirmos simultaneamente e não perder a oportunidade de estarmos juntos com os convidados que a gente quer trazer aqui. Ó, estamos entrando alguns irmãos, ó. Eu vou tentar falar aqui. O Pastor Gunnar, que é o nosso convidado de hoje, já está online aqui, ó. Irmã Ruth, Laís, eu tô vendo Matheus, Kimberly, Nádia, Lari. Gente, sejam bem-vindos. Vão pegando agora esse link, compartilhando. Rose. Oi, Rose, paz, Abner. Gente, sejam bem-vindos. Vão compartilhando aí com seus amigos, com os seus amigos do direct aí. Envia esse link já para eles poderem assistir. Sejam bem-vindos. Nós vamos ter um bate-papo breve aqui hoje sobre como ler a Bíblia. Ah, que legal, Lucas, Aline, Maiele. Gente, paz do Senhor para vocês, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Daqui a pouco a gente já vai começar a transmissão pelo Facebook. Você que está aqui no Instagram já está nos acompanhando. Daqui a pouco já iniciamos pelo Facebook. Tá bom? E vamos ter esses momentos juntos. Hoje a gente vai falar, hoje é a primeira live do mês de junho, gente. A gente vai ter um mês aí abençoado pela frente. A gente vai discutir, falar sobre vários temas e vamos usar essa ferramenta, usar esse meio que é a internet, né? Que são as redes sociais para falar de Deus. Thalita, Wagner, gente, Deus abençoe, bem-vindos, Lenice. Vão compartilhando essa live com as outras pessoas para a gente ter mais acesso aqui, para a gente acompanhar junto, tá bom? Gente, tem algumas coisinhas que eu quero falar para vocês antes que eu me esqueça, tá bom? É muito importante a gente lembrar. Deixa eu só pegar a minha colinha aqui, tá? Que são algumas coisas. A gente fez alguns challenges nas semanas passadas, que são desafios de devocional, desafios de leitura bíblica, tá? E é legal que o pessoal tá participando, tá falando com a gente. E você que tá assistindo a live aqui, vocês que são a audiência desse canal, dessa UMADES aqui. E é interessante que a live de hoje é baseada nas perguntas que vocês respondem lá nos stories, nos status. Então, se você mandou alguma pergunta lá, você pode ter por certo que ela vai ser hoje aqui respondida, que a sua dúvida vai ser tirada, tá bom? Afinal, esse trabalho, essas lives são para a glória do nome de Deus, para que a gente cresça junto, para que a gente aprenda junto. Tá bom? E a gente vai ter um desafio novo essa semana. Logo após a live, a gente já vai lançar eles para que vocês saibam qual é. Gente, será que já está tudo certo lá pelo Face? Deixa eu ver, deixa eu dar uma conferida aqui. Olha, o Carlos entrou, Vitória, André, Júnior, Daiane. Gente, bem-vindo. Compartilhem com as pessoas, seus amigos, do seu Instagram, para a gente poder estarmos juntos lá, tá bom? Deixa eu ver como que tá por aqui. Meu computador tá sem som para não interferir aqui na live. Vamos ver. Pai do Senhor, irmã Vera, sejam todos muito bem-vindos, gente. Eu acho que eu já vou convidar o pastor Gunnar aqui para a gente começar a nossa conversa, para ele se apresentar. Pode ser o pastor Gunnar. Meu irmão, paz do Senhor, irmão Lucas, paz do Senhor a todos os irmãos, graças a Deus, tudo em paz. Seja muito bem-vindo aqui nesse encontro digital, nessa era nova, né? Onde estamos cheios de novidades aqui, até na forma de dividir a palavra com os nossos irmãos, com os nossos próximos. Eu gostaria, pastor, que você se apresentasse aqui para alguns jovens, talvez
as pessoas que te seguem aí já te conhecem, sabem bem quem o Senhor é, mas talvez tenha algum jovem aqui que nunca ouviu falar do Senhor, que não te conhece. Então, diga aí rapidamente, o seu know-how, é uma honra tê-lo aqui hoje conosco, Amém. tá? Meus irmãos, paz do Senhor a todos, queridos irmãos, todos os jovens. Sou o pastor Gunnar Berg, congrego na nossa igreja do Belenzinho, em Paulínia. Ali temos servido ao Senhor Jesus Cristo, a minha esposa, também os meus filhos. Minha esposa, alguns dos jovens certamente conhecem, porque ela sempre tem colaborado aí no campo em Sumaré. Aliás, na semana passada foi ela que esteve participando de uma das lives. E, além de servirmos ao Senhor Jesus ali, Deus nos tem reservado o desempenho de um ministério na ETAD, que é a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Em Sumaré, aliás, está um núcleo muito grande, muito consistente da ETAD, que ali é conduzido pelo pastor Robson, que é o coordenador daquele núcleo. E estamos aqui fazendo a coordenação acadêmica dessa escola, servindo ao Senhor Jesus Cristo e hoje podendo cooperar com os irmãos. É uma grande alegria. Pastor, muito obrigado. Eu estou vendo aqui que já iniciou a transmissão também lá pelo Facebook, então os irmãos que estão aí no Facebook, que estão nos assistindo, a gente não tem acesso aqui pelo Instagram, os comentários e as saudações de vocês, mas recebam aqui nosso abraço, nossa paz do Senhor e fiquem com a gente e compartilhem para a gente poder abençoar a vida de mais pessoas com o conteúdo dessa live. Pastor, vamos iniciar com uma oração e depois a gente já parte aqui para os comentários sobre o tema que a gente se propôs. Assim que a gente entrou, veio bastante gente lá do seu Instagram, pastor. Estou vendo que tá o Mike aqui, Paulo, muito Lucas. Bem. Então, um abraço para todos os irmãos que estão entrando aí através do Instagram do pastor Gunnar, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Tem o pessoal de Minas, Fabiano e Maicon. Gente, Deus abençoe, tá bom? Pri, Góis, sejam todos muito bem-vindos aqui com a gente. Vão interagindo aí e compartilhando também. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos neste momento por estar contigo e na tua presença aqui, digitalmente com os nossos irmãos, unidos como a igreja de Cristo, como o seu corpo. Nós queremos juntos aprender mais a sua palavra e queremos que esse momento não seja apenas um entretenimento, mas que ele possa nos ajudar, que ele possa fazer com que a gente cresça no conhecimento da tua palavra. Que isso tenha morada nos nossos corações para que possamos praticar a tua palavra de acordo com a sua vontade. Usa o pastor Gunnar para que ele nos instrua com a instrumentalidade do teu Espírito Santo, para que possamos crescer para mais perto de ti, para caminhar para mais perto de ti, em direção a ti, Pai, em um tempo de dificuldade. Nós possamos nos aproximar da tua palavra. É que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Pastor, vamos começar? Tem aqui Vamos algumas lá. perguntas. Os jovens mandaram bastante perguntas, pastor, mas eles acabaram se repetindo assim, nas suas dúvidas, nas suas questões. E antes da gente entrar nessas perguntas, eu queria que o senhor dissesse para nós aqui sobre a importância do relacionamento com a palavra de Deus, do contato com a Bíblia, das suas leituras, dos seus devocionais. Que o senhor falasse um pouco a respeito da importância que isso tem na vida do jovem cristão. Muito bem. Eu quero começar fazendo os irmãos se lembrarem daquilo que o apóstolo Paulo disse a Timóteo. É uma das minhas passagens preferidas das Escrituras. E se vamos falar sobre como ler a Bíblia, temos que começar pelo que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz dela própria é que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que todo homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. E Paulo estava recomendando a Timóteo não apenas um relacionamento de leitura, de meditação, mas também um relacionamento de prática, de vida, de pregação. E essa é, como muitos historiadores definem, e é uma forma boa de dizer, a grande herança que nós recebemos da Reforma Protestante. É certo que dos movimentos saídos de dentro da Reforma,
algumas polêmicas, algumas discussões. Talvez a mais famosa, a mais arrebatadora delas tenha a ver com as questões soteriológicas, mas algumas outras são questões bem pacíficas, né? Como, por exemplo, a insistência, a advertência a que todos os crentes tenham um relacionamento pessoal com a Bíblia. E quanto ao jovem, especialmente, e essa não é uma recomendação só para o jovem, é para o jovem, para o menino, para o adolescente, para o velho. Irmãos, não tem como alguém declarar-se crente sem ser um leitor, sem ser alguém que medita na palavra de Deus. A nossa dependência da Bíblia precisa ser total, completa e absoluta. Então, se há um ponto por onde começar, é este: que o jovem, ao sair dessa live, se esquecesse de tudo, que pelo menos não se esqueça de que ler a Bíblia é algo imprescindível e inegociável. Amém. Amém. Realmente, você falou bem, não é só para o jovem, né? Para a criança, para o adolescente, para o idoso, para todos. Eu acho que tem uma pergunta aqui que é uma pergunta de início mesmo, né? Há algum exemplo, modo ou forma específica, pastor, de ler a Bíblia? O que o senhor nos fala com relação a isso? E aí eu já vou deixar uma próxima pergunta engatilhada aqui, que eu acredito que dá para o senhor responder. Por onde começar? Né? Velho ou Novo Testamento? E eu preciso mesmo ler o Velho Testamento? Essas são algumas perguntas aqui, Muito entre bem. outras. Isso, então, começando por aí, existem várias maneiras através das quais nós podemos fazer leituras bem proveitosas da Bíblia. Mas nenhuma dessas formas de leitura é mais importante do que a leitura devocional. Mas quais são as outras leituras para sabermos? Existem as leituras que nós fazemos de forma temática, quando vamos às Escrituras e queremos poder ler, se não tudo, pelo menos aquilo que for possível, a respeito de um tema. Às vezes você está muito interessado no estudo da pessoa e da obra do Espírito Santo, ou então você está muito interessado em verificar a vida dos apóstolos, aí vai direto ao livro dos Atos, ou você quer conhecer melhor a história dos patriarcas, dos profetas. Você pode ir à Bíblia em busca de temas específicos, personagens específicos, pessoas específicas. Nesse caso seria uma leitura temática, né? São leituras temáticas. Você procura por algum tema específico que você se agrada, que você queira estudar, Isso. Né? Outro tipo de leitura é leitura cronológica, mas outras leituras são aquelas em que nós vamos para solucionar um assunto específico. É diferente de ir em busca de um tema, você vai em busca de um assunto, quem sabe para uma pregação, uma palestra, mas nada substitui a leitura devocional, que é aquela leitura que todos devemos fazer diariamente das Escrituras, transformando a palavra de Deus num diário nosso. Eu me lembro bem de verificar a minha mãe, o meu pai, é um costume que eu tenho também. Nós, lendo a Bíblia, fazemos anotações na margem das páginas da Bíblia, em como aquele texto, naquele dia, nos ajudou com algum assunto, com algum problema, em como aquilo foi resposta para alguma oração. E isso faz com que o nosso relacionamento com a palavra de Deus vá muito além do interesse meramente acadêmico ou teológico que alguém possa ter com as Escrituras. Então, a principal forma de ler a Bíblia é devocional. Mas aí a outra pergunta era, por onde começar? Por onde começar a leitura? Isso. Aí o pessoal já perguntou assim, pelo Novo ou pelo Velho Testamento? Devo ler o Velho Testamento? Pastor, antes do senhor responder aqui, entrou aqui agora o reverendo pastor Márcio Xavier. Ele está conosco aqui online, mais alguns outros irmãos que entraram agora, nos acompanhando. Um abraço a todos aí. A gente viu algumas perguntas aqui, irmãos, mas a gente vai se ater às que a gente já separou aqui para a nossa discussão, tá bom? Muito bem. Pastor. Bom, eu estou partindo do princípio que aqueles jovens que estão acompanhando a live hoje, a transmissão, sejam já crentes, salvos em Cristo Jesus. Mas, para nós que somos salvos, irmãos, não há como dizer que você deve começar a Bíblia especificamente pelo Novo Testamento e depois ir ao Antigo. Eu estou crendo que você já tem um tempinho de igreja.
Quando estamos falando do novo convertido, especialmente, aí eu concordo que seja recomendado a ele uma leitura iniciada pelos evangelhos, porque alguns outros textos da Bíblia podem causar alguma estranheza, mas quero que todos tenham muito cuidado com essa frase. Senão nós vamos achar que temos o direito de fazer uma leitura selecionada da Bíblia. Não é isso, não. Eu entendo que para quem está chegando ao Evangelho, está tendo seu primeiro contato com a Bíblia, se fosse ler, por exemplo, algum dos textos da tomada da Terra Santa, da Terra Prometida por Israel, e visse Deus mandando matar homens, mulheres, crianças e animais, talvez ficasse assustado. É um tipo de leitura que precisa ser colocado dentro de uma perspectiva histórica, e o que significa que, naquele momento, se Israel não fizesse assim, fariam com ele. É um ponto. Mas isso não nos dá o direito de fazer uma leitura selecionada. Acreditar, por exemplo, que o Antigo Testamento não deva ser lido, ou que certas partes do Antigo Testamento não possam ser lidas, porque nós não temos o direito de criar um cânon dentro do cânon. Como se fosse... Como se invalidasse parte do cânon, né? E não é isso que nós queremos. Não, de forma alguma. É lógico que existem algumas partes da Bíblia que, quando aconteceram, algumas histórias, quando aconteceram dentro de contextos históricos bastante definidos, bem limitados. O caso que eu acho que deva ser clássico para entendermos tudo isso é o caso da poligamia. Há personagens bíblicos que são reputados como heróis da fé, é o caso de Abraão, e ele teve lá Sara, teve a sua concubina que era Agar, teve Quetura, se bem que com Quetura ele casou-se depois de Sara, mas era um homem que tinha mais de uma mulher. Davi teve várias esposas, Salomão, acho que é o caso emblemático desse aí, que teve suas várias mulheres, suas 1000 esposas e concubinas. Mas aí, quando fazemos a leitura de um texto como esse, temos que ter atenção, porque esse tipo de texto é descritivo, ele não é prescritivo. A Bíblia não está recomendando, quando cita um caso como o de Salomão, a que todos tenhamos tantas mulheres quantas pudermos sustentar, até porque, irmão, ninguém vai poder sustentar mais de uma mesmo. Mas aí só está havendo uma descrição, não é uma prescrição de múltiplos casamentos. Então, não há por que um jovem já salvo em Cristo e com algum amadurecimento na fé, ficar com medo da leitura de nenhum texto. Então, digo aos irmãos que se você quer começar a ler a Bíblia, porque nunca leu as Escrituras antes, não tenha receio, não faça cerimônia, abra a Bíblia no primeiro capítulo do Gênesis e manda ver. Pastor, o senhor falou sobre leitura prescritiva e leitura descritiva. Você Isso. dar só dar uma luz para nós a diferença desses dois termos para a gente entender um pouquinho mais. Um abraço de Jean Lennon, que entrou aqui agora, meu irmão. Deus abençoe. Aí. Bom, a leitura descritiva e a prescritiva é como nós fazemos a diferenciação entre aquilo que tem peso doutrinário e aquilo que tem valor histórico, narrativo. Eu citei esse caso aí, por exemplo, dos múltiplos casamentos. Mas nós poderíamos observar, por exemplo, as regras alimentares que estavam presentes no Antigo Testamento, na Antiga Aliança. E aí, se nós fôssemos tomar a coisa ali toda como prescritiva, meus irmãos, esqueçam o torresmo, esqueçam as linguiças no churrasco, a panceta, ninguém vai poder comer essas coisas, mas eu sei que todos nós comemos. Então, quer dizer que estas tais regras são regras alimentares, elas têm teor descritivo. Elas não são para nós algo prescritivo. Quais são as regras prescritivas? Você deve tomá-las todas como sendo aquelas que coadunam, combinam com o elenco dos 10 mandamentos. São as regras que falam a respeito do relacionamento primário que Deus deve ter em nossa vida, as questões relativas ao amor ao próximo e à santidade. Então, ali nos 10 mandamentos, as regras todas que concordam com aquilo diretamente são de ordem prescritiva. Para entrar no céu tem que fazer. Outras são de caráter descritivo, apenas para sabermos como a coisa aconteceu, por que aconteceu e as implicações daquilo. Muito bom, pastor.
Vamos seguir? Vamos adiante. Devo ler a Bíblia com o dicionário do lado? Ou posso usar uma linguagem mais atual no momento da leitura pessoal? Eu acho que a gente pode também usar o termo que o senhor usou, a leitura devocional. Devocional. Né? Olha, irmão Lucas, essa é uma pergunta muito importante, porque ela nos abre as portas para um grave problema que estamos vivendo hoje. Eu vou falar uma frase e jovens têm que escutá-la, mas devem aguardar pela explicação a ela e compreender bem, para não sair por aí dizendo que o pastor Guna disse uma coisa que eu não falei. Irmãos, para não haver dúvida, vai ficar salvo aqui depois para ouvirem completamente. Pronto, isso é bom. Infelizmente, irmãos, Bíblia não é tudo a mesma coisa. E quando falamos sobre que Bíblia ler, eu prefiro uma Bíblia com a linguagem mais fácil do que essas que têm a linguagem mais clássica. Aí nós nos sujeitamos aos problemas decorrentes nas traduções. Porque existem traduções e existem aquilo que, embora seja chamado de tradução, na verdade é uma versão. É uma interpretação do texto original praticada pelo tradutor. E quase sempre, quando estamos falando destas linguagens mais escorreitas, mais fluídas, essa linguagem mais próxima do que usamos no dia a dia, né? Mais coloquial, quase todas elas, eu estou dizendo quase por bondade, todas elas são resultados não de tradução, mas de uma interpretação do texto bíblico praticada pelo seu tradutor. A nova tradução da linguagem de hoje, a Bíblia Mensagem, tem uma outra chamada The Way, irmão, são todos textos que, embora sejam vendidos como saídos dos originais, têm alterações terríveis em seu resultado interpretativo. Então, eu não recomendo a ninguém que faça a leitura da Bíblia, quer por estudo, quer devocional principalmente, nestes textos. Também sou contra que se deem aos novos convertidos a nova tradução da linguagem de hoje e outras como esta, para que eles, é o que pensamos, né, lendo a Bíblia nessa linguagem mais facilitada, compreendam melhor. Não vão compreender. Eu vou dizer aos irmãos por quê. Se você pegar o texto da nova tradução da linguagem de hoje e compará-lo com a Almeida Revista e Corrigida, que é a versão que nós usamos frequentemente em nossa igreja, existe uma diferença, que eu não estou dizendo que seja da linguagem, é lógico que a da linguagem é diferente, mas existe uma diferença no resultado da tradução, que é da ordem de aproximadamente 2%. Contudo, é bem curioso notar que estes tais 2% são exatamente nos textos do Novo Testamento que afirmam a divindade de Cristo e Cristo como Salvador. Se todos esses tais 2% ocorrem nestes textos que falam sobre a divindade e o caráter salvífico de Cristo, então eu não creio que haja uma coincidência. Para mim se trata de uma edição malvada, uma edição mal feita com a intenção de ser mal feita. Pensado antes mesmo de ser realizado. Né? Muito. Eu vou mostrar uma coisa ao irmão. Enquanto a live estava para iniciar, eu estava lendo este livro aqui, que eu comecei a ler essa semana. Ele se chama Politização da Bíblia. Politização, Isso. Eu estou ao contrário aqui. O vídeo ficou invertido. A hora que o senhor mostra, muda. A politização da Bíblia. Depois, pastor, o senhor me manda uma foto, alguma coisa, a gente coloca como indicação de leitura também. Pastor, chegou uma pergunta aqui. O NVI entra nessa classificação de versões que a gente não deva utilizar? Vou responder. Então, esse livro aqui trata a respeito, inclusive, de traduções, e ali está colocado o seguinte, que há uma forma de traduzir e interpretar a Bíblia que transforma a Bíblia numa iniciativa política. E isso, para ser feito, precisa necessariamente remover da palavra de Deus tudo aquilo que ela tem de maravilhoso, de miraculoso, de sobrenatural, e aí afeta e ataca diretamente
a divindade de Cristo e o caráter soteriológico do ministério de Cristo. Então, eu não recomendo a leitura nessas versões contemporâneas. Sobre a NVI, eu tenho reservas com a NVI. Eu tenho reservas. Inclusive, na minha biblioteca pessoal, eu tenho 2 Bíblias na nova versão internacional. Porém, por que eu as tenho? Eu explico aos irmãos. Uma delas está arranjada de forma cronológica. Então, para mim, este volume é útil por causa do arranjo cronológico. A outra é porque é uma Bíblia de estudo com um teor muito bom, arqueológico e histórico. Então eu a uso por causa dessas ferramentas, não por causa da versão, porque todos aqueles que trabalharam nessa versão da NVI, eles têm, na minha análise, né, irmãos? Alguém pode discordar. Eles têm 2 problemas sérios. O primeiro, são muito afeitos ao método crítico de interpretação da Bíblia, que é esse que politiza as Escrituras. E quase todos são antipentecostais. Então, para mim, não serve. Pastor, muito boa. Os irmãos estão colocando aí, alguns falando bem, outros verdade. A interpretação é complexa. É muito. Realmente é importante a gente falar sobre Bíblia, né? A gente lê a Bíblia e aplicativos, pastor, de celular, eles nos abrem um horizonte muito grande. Você baixa um aplicativo, ele te dá aí 7, 8 versões já que vem nele e acabamos lendo diversas versões e às vezes se atendo a detalhes que nos influenciam, né, de alguma forma. Mais uma pergunta. As diferentes... aqui, ó. Aqui a próxima pergunta vai falar sobre versões da Bíblia. Ó, as diferentes versões da Bíblia servem para estudo ou podemos usá-las no culto para pregar? Qual é a melhor versão para usar para pregar? Acho que essa vale responder. Vale. Dentro da pergunta, falou sobre as versões e aqui tem uma que qual a versão que a gente deve usar para pregar, assim, em cultos, na nossa igreja, para estudos. Eu tenho utilizado, irmãos, bom, eu uso aquela que nós todos usamos, né, que é a Almeida Revista Corrigida, mas nos últimos 3 anos eu tenho utilizado a Almeida Revista e Corrigida Fiel. Fiel, que é da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Almeida Revista e Corrigida, Almeida Corrigida Fiel. Almeida Corrigida Fiel. Não é da SBB, é Sociedade Bíblica Trinitariana. E por quê? Alguém colocou aqui um comentário, acho que é Jean Lenon. A SBB tem sido muito criticada por trocar algumas palavras que significam muito no quesito simbólico. Por que isso? A observação do irmão Jean está correta. Porque a Sociedade Bíblica do Brasil está abandonando o texto majoritário, que é o texto grego definido por Erasmo lá no século XVI, e utilizando-se do método crítico, que é um texto... é crítico mesmo, é problemático. E esse texto crítico traz algumas palavras mudadas com relação ao texto majoritário. E a SBB está assumindo isso. Eu suponho que isso seja o sintoma de liberalismo teológico que esteja tomando conta da SBB. É triste, é muito triste de constatar. Mas então, por isso, algumas versões já da SBB mais recentes devem ser tratadas com algum cuidado. Se você tem Almeida Revista e Corrigida e a edição de 95, amém, irmãos, até ali a coisa ia bem. Depois começou a degringolar. Então, eu hoje tenho usado a Almeida Corrigida Fiel. Para os irmãos terem uma ideia, em alguns casos, chegam a faltar versículos inteiros da Bíblia, de uma versão para outra. Os irmãos devem se lembrar... A mensagem mesmo, ela é acoplada, né? Os versículos são acoplados em períodos, por exemplo, 3, 4 versículos, eles são condensados, né? Ali, né? E condensados. Isso. Os irmãos devem se lembrar, lá no Evangelho de Marcos, há um certo momento que o Senhor Jesus passa por uma cidade e a Bíblia diz assim, e a população viu que Cristo tinha o aspecto de alguém que ia para Jerusalém. E aí a população não quer receber Jesus. Os discípulos falam, Senhor, queres que façamos descer fogo do céu, como fez Elias, e consuma essa cidade? Aí Jesus repreende-os, dizendo,
Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvar. Isso é o que diz a Almeida Revista Corrigida, isso é o que diz a Corrigida Fiel. Agora, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje e outras do texto crítico dizem assim: e Cristo os repreendeu, ponto, e saíram dali e foram para outra cidade. A bronca que Cristo deu, dizendo que ele era o Salvador, sumiu, abduzida do texto. Então não dá para usar uma versão como essa. Pastor, uma pergunta que veio na minha mente aqui agora. As editoras bíblicas, será que elas tendem a usar alguns tipos de versões por um fim comercial, o senhor acha? Eu acredito que sim, mas o que principalmente leva à escolha dos originais, por assim dizer, não é o apelo comercial, porque quem compra vai comprar de qualquer jeito. O que leva à escolha é liberalismo teológico ou conservadorismo bíblico. E hoje nós estamos vendo uma onda muito forte do liberalismo teológico estraçalhando com os nossos valores bíblicos, com as nossas convicções bíblicas. Onde entra o apelo mercadológico é na hora de se definir e criar aquelas bíblias de afinidade. Bíblia do obreiro, Bíblia da mulher, Bíblia da oração, Bíblia do vovô. Do adolescente. Do adolescente. Aí é Bíblia de afinidade, realmente elas têm um apelo comercial. Mas na escolha do original, se vai pelo texto crítico ou se vai pelo texto majoritário, o que determina isso, irmão, é a piedade no coração de quem está fazendo a tradução. Foi muito bom, muito esclarecedor. O Jean está curtindo ali, ó. Cada pergunta. Deus abençoe, Jean. Amém. Vamos lá, pastor. O senhor falou aí sobre que o senhor tem uma NVI cronológica e tem uma pergunta aqui que fala sobre a leitura cronológica. Uhum. A leitura cronológica dos fatos e acontecimentos auxilia melhor no entendimento da Bíblia, pastor? Auxilia muito, muito mesmo. Mas atenção, ela não substitui a leitura devocional. Qualquer tipo de leitura da Bíblia tem que ser além da leitura devocional. Mas eu li a Bíblia uma vez, cronologicamente, uso muito essa Bíblia, como eu disse, por causa do método de datação que ela usa. É um dos trabalhos de cronologia, a que eu tenho editada pela editora Vida. É um dos trabalhos de cronologia bíblica mais acertados e precisos dos últimos 20 anos. Então a ferramenta é brilhante. A versão em que ela foi publicada em língua portuguesa é que deixou a desejar. Mas é muito importante poder ler a Bíblia do ponto de vista cronológico. Ajuda muito, meu irmão, ajuda muito. E eu recomendo que se faça isso. E recomendo que se faça nessa ferramenta que eu citei, que é a Bíblia em ordem cronológica da editora Vida, porque ali, como eu disse, é um dos métodos mais precisos dos últimos 20 anos, e chega ao ponto, ao requinte, irmão Lucas, de colocar não apenas o ano em que alguma coisa aconteceu, mas conforme a abundância de fatos extra-bíblicos ao redor do fato bíblico, às vezes a data aparece ali em dia, mês e ano. E é muito interessante. O dia também. Ocorrido. Isso, o dia do ano ocorrido. É fantástico, é fabuloso. Vale muito a pena. Tá bom, muito bom, pastor. Às vezes, por não ter uma prática de estudo, né, a gente deixa de utilizar essas ferramentas importantes como uma leitura cronológica e a gente acaba consultando muito a internet. Eu queria, antes de fazer a próxima pergunta aqui, falar para o senhor sobre consultas sobre teologia na internet. E também, se a gente pudesse fazer aí uma edição pós essa live aí, de algumas indicações bíblicas, livros, sobre que a gente possa consultar, que sejam coisas fiéis, que sejam coisas boas para a gente poder acessar. O que o senhor acha da consulta teológica na internet? Eu acho temerário, irmão. Eu acho temerário. Os irmãos sabem que eu tenho mantido já há algum tempo um canal no YouTube. Infelizmente eu não consigo postar lá com tanta frequência como eu gostaria. Eu vou indo aí na média de um vídeo por mês. Eu gostaria demais, mas não consigo.
Então, temos ali 12 mil irmãos acompanhando. Tem a nossa fanpage, que hoje é acompanhada por 18 mil irmãos em Cristo. E temos feito todo o esforço para, quando postar alguma coisa na internet, postar aquilo que seja seguro do ponto de vista bíblico. No entanto, falta ao povo leitura da Bíblia. E se falta leitura da Bíblia, o povo está sujeito à destruição pela falta de conhecimento. E nós temos na internet muita gente, infelizmente, gente das Assembleias de Deus, e ainda pior, chancelada pela nossa denominação, porque é gente que milita nos canais oficiais da nossa denominação, ensinando teologia liberal, ensinando método histórico crítico para interpretar a Bíblia, sendo militante da esquerda teológica, e o povo não sabe reconhecer essas coisas e segue essa turma. Então eu recomendo muito cuidado, meus irmãos, um critério pleno, total e absoluto para que você não siga falsos mestres na internet. Olho aberto, porque não adianta a pessoa ter vez e voz nas Assembleias de Deus, porque isso não chancela a qualidade em ninguém. O que chancela a qualidade de alguém é a sua piedade e a sua relação com a palavra de Deus. Então, eu recomendo cuidado. A internet é interessante porque deu voz a bastante gente, fez com que as perguntas fossem ouvidas mais rapidamente, mas não quer dizer que todo mundo que esteja lá respondendo deva ser escutado. Pastor, o senhor falou aí sobre cuidado de não seguirmos falsos mestres, né? E eu me lembro que nós tivemos há poucos dias, talvez há um mês e pouquinho, em um podcast lá com o pessoal de Presidente Prudente, falando sobre heresias, né? Quem sabe que a gente tem a oportunidade de voltar e falar sobre esse tema, foi muito pertinente. E também uma pergunta aqui, que foi realmente, né, o tema que a gente falou, que foi sobre o cristão não deve ser comunista, nem socialista, nem marxista. Eles perguntaram aqui sobre esse tema aí também. Então são temas que a gente pode voltar aqui, pastor, e falar com certeza, porque vai ser de grande auxílio para a nossa vida também. Tá? Vamos seguindo? Vamos lá. Entendemos que a Bíblia, Deus revela... Aqui, ó. Pastor, entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada. Porém, se buscarmos conhecimento como tradições e rituais da época em que foi escrita, nos ajuda a compreendermos melhor, interpretarmos de maneira correta a mensagem que está escrito nela? Sim, aí é uma questão que está falando sobre o estudo dos costumes bíblicos, né? Sim, é muito importante estudar a Bíblia e observar qual é o seu contexto, né? Por que é que a palavra de Deus conta determinadas histórias e por que certas histórias aconteceram da maneira como estão narradas. Então, todas as vezes que lemos a Bíblia, nós devemos sempre buscar conhecer o contexto histórico daquilo que estava cercando o fato bíblico. Contudo, meu irmão Lucas, queridos irmãos que estão acompanhando, não quer dizer que nós devamos relativizar o ensino bíblico em razão do contexto histórico em que algum fato aconteceu. Caso contrário, nós vamos começar a crer naquilo que está sendo ensinado nos chamados métodos narrativos, no método histórico crítico, de que a palavra de Deus haja sido escrita como foi para valorizar a história que ela conta diante dos seus leitores originais. Negativo. Há um caso que eu tenho citado já por algumas vezes nas últimas semanas, e ele explica bem o que eu quero dizer. Deixa eu dar a história. Os irmãos se lembram quando Paulo esteve diante do procônsul Sérgio Paulo, no livro dos Atos dos Apóstolos. E lá estava um encantador, um mago chamado Bar Jesus. E Paulo tentava evangelizar o procônsul Sérgio Paulo e Bar Jesus atrapalhava. Em um certo momento, Paulo, irritou-se com aquilo, virou para aquele homem e falou: filho do diabo, até quando perverterás os justos caminhos do Senhor? E aí Paulo amaldiçoou o homem e o homem ficou cego. O método histórico crítico, o método narrativo, diz que Lucas deu cores mais vivas ao que aconteceu.
que, na verdade, Paulo não amaldiçoou o homem e o homem não ficou cego, mas que Paulo fez um discurso denunciando a cegueira espiritual de Bar Jesus. Só que aí a coisa não tinha tanto valor narrativo, Lucas foi lá e deu uma dourada na pílula para ficar mais bonito para Teófilo e os leitores do livro dos Atos dos Apóstolos. Esse é um dos problemas de colocar a Bíblia em perspectiva com relação ao contexto histórico. É o de baratear a narrativa, achando que a narrativa é como é para atender às demandas dos leitores da época. Está errado. Vamos estudar o contexto histórico, sim. Vamos conhecer os costumes, sim. Vamos ser entendedores do comportamento do povo hebreu e das outras nações a respeito das quais a Bíblia fala, mas vamos crer por princípio fundamental e elementar que tudo aquilo que está escrito na Bíblia deve ser encarado por nós de maneira literal. Se a Bíblia diz que Bar Jesus ficou cego e ficou tateando a roda para procurar quem o pudesse guiar pela mão, é porque foi assim que aconteceu. Mas o estudo dos costumes é fundamental, é indispensável. Se não acontecer, nós vamos perder muita coisa a respeito da Bíblia. Então tem que estudar os costumes bíblicos, sim. Pastor, antes de fazer a próxima pergunta, eu acho que o estudo de Atos lá em Prudente acabou, porque o pessoal está entrando aqui, ó. Abraão de Andrade. Abraão de Andrade, isso. Eu estou vendo aqui meus irmãos. O irmão Cadu Rolim, 79, é um irmão lá do Rio de Janeiro, colega nosso lá do Rio. Estamos frequentados hoje, hein? Uma participação aí dos irmãos do Rio de Janeiro, Deus abençoe. Pastor, teve o Hugo aqui, um amigo nosso, comentou assim, orar para discernimento. E aí tem uma pergunta aqui que vai falar assim, o que eu tenho que fazer antes de começar a ler a Bíblia? Eu acho que dá para a gente juntar esse comentário do Hugo com essa pergunta. Orar. Dar uma resposta. Orar. Meus irmãos, oração e leitura da Bíblia são duas coisas indissociáveis. E então, todas as vezes que formos ler a Bíblia, orar. Os irmãos sabem que, como eu disse no começo da nossa conversa, eu trabalho aqui na ETAD. ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. E o fundador da ETAD, o missionário pastor Bernardo Johnson, foi um homem usado por Deus de muitas formas. Ele foi um cruzadista daquelas décadas de 60, 70, 80, em que as cruzadas evangélicas eram uma ferramenta muito útil de evangelização. E 1.800.000 pessoas aceitaram a Cristo nas cruzadas do pastor Bernardo. Pois um dia eu estava conversando com a viúva dele, a irmã Doris Johnson, que ainda é viva, e eu tive que fazer a pergunta que eu acho que ela deve ter escutado várias e várias vezes. Como era a vida devocional do pastor Bernardo? Porque, irmão, só dá para imaginar que um homem desse passasse metade do tempo dele acordado orando. E aí ela explicou, olha, realmente ele tinha uma vida de oração muito constante. No entanto, o que era constante não era a carga da oração, mas a frequência da oração. Todo dia o pastor Bernardo iniciava a sua manhã lendo a Bíblia e orando. Ele tinha alguns períodos de oração mais intensos, mais prolongados, lógico, mas o que era de constante era a frequência. Todo dia orar e ler a Bíblia. Então, quando a gente ora e depois vai à Bíblia, tem surpresas, irmão, porque se a oração é a hora em que a nossa voz sobe, a leitura da Bíblia é a hora em que a voz de Deus desce. Então, temos que fazer as duas coisas juntas. Muito bom, pastor. Nós, inclusive, há 2 semanas atrás, nós lançamos aqui nos nossos canais de rede social um desafio para os jovens tirarem um período devocional no seu dia. E lá a gente colocou, pastor, o passo a passo de um devocional, a oração, a leitura bíblica, você realmente ter um momento a sós ali com Deus, onde você pode se concentrar, onde você pode se ligar com a palavra de Deus e realmente se alimentar dessa forma tão eficaz, né? A origem das escrituras é atribuída a qual povo? É uma das nossas últimas perguntas aqui, pastor. Olha, a Bíblia, como os irmãos que são alunos assíduos de escola dominical sabem disso aí. A Bíblia foi escrita ao longo de 1.600 anos por aproximadamente 40 escritores. Lembre-se que a Bíblia tem 40 escritores, mas autor ela só tem um. Então, 40 escritores. Ela foi escrita em pelo menos
3 continentes, ela foi escrita trechos dela na Europa, parte dela no Oriente e parte na Mesopotâmia, então em pelo menos 3 regiões bem distintas do globo e por homens de diversas culturas. Nós devemos resistir um pouquinho em chamar a Bíblia de um livro judeu, chamar a Bíblia de um livro da cultura judaica, porque não é isso que a Bíblia é. A Bíblia é a palavra de Deus. E uma parte substancial da história bíblica não envolve os judeus. Como nós podemos identificar judeus, povo judeu, a partir da saída de Israel do Egito. Lembre-se que no final do livro do Gênesis, no capítulo 50, entra no Egito 70 almas. No começo do Êxodo, saem do Egito 6 milhões de seres humanos. Entre homens, mulheres, crianças, homens prontos para a guerra, 6 milhões de seres humanos. Então, ali está um povo. Depois nós temos o povo judeu predominando na narrativa bíblica, mas não exclusivamente. Tanto é que no Novo Testamento nós descobrimos que em Cristo não há nem judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem romano, mas todos são um em Cristo. Então temos que resistir a essa sugestão de que a Bíblia é um livro judeu. Não, a Bíblia é a palavra de Deus. Os judeus são povo de Deus. E a igreja é o Israel espiritual de Deus. Então tudo é de Deus. Amém, pastor. Ó, o pessoal está mandando pergunta aqui do Facebook. A Laís acabou de me enviar aqui sobre as versões. O pessoal gostou muito quando a gente falou sobre as versões. Me perguntaram sobre versão King James, Bíblia de Jerusalém e Bíblia TEB. TEB. Eu não conheço essa sigla. A Bíblia, a primeira que você citou aí, a King James, né? Irmãos, a King James Version, se você for ler em inglês, amém, é a King James, a versão do Rei Tiago. Em língua portuguesa, gente, não é a King James. Porque King James é só a versão inglesa do Rei Tiago, que foi iniciada. Tem gente que pensa que a tradução de James em português é Jaime. Não é Jaime, é Tiago. Então, a King James, a versão do Rei Tiago, só é a versão do Rei Tiago em língua inglesa. Foi um trabalho iniciado, aliás, antes por Tyndale. Agora, o que temos circulando em português é uma tradução da tradução. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Então, o que pode ter de útil nesse exemplar, nessa tradução da tradução que circula em língua portuguesa, é o aparato crítico. O que é o aparato crítico? Aquelas notas de rodapé que explicam alguma coisa da relação daquele texto com os originais. Aí pode ser que haja alguma informação interessante, mas como Bíblia principal, Bíblia de devoção, Bíblia de estudo ou pregação, não é o caso. A outra que foi citada é a Bíblia de Jerusalém. Aí é uma versão, incluindo o Novo Testamento, mas de tradução a partir da Septuaginta. Como curiosidade, como leitura, como estudo e, sobretudo, pelo aparato crítico, tudo bem, vale a pena, mas não dá para substituir por esse texto, porque também é uma tradução de tradução. Então, não serve. A outra sigla, meu irmão, vou confessar ignorância, porque eu também não conheço. TBE. TBE. Talvez, né? Será que é a tradução brasileira do final do século XIX, capitaneada, inclusive, por Rui Barbosa? Se for essa daí... Como chegou pelo Facebook, a gente não consigo te confirmar aqui, tá? Que é isso. Mas se for a tradução brasileira, aí é um bom trabalho literário. Foi uma boa tradução, feita a partir de bons textos originais. É uma boa versão. O pastor Douglas Coutinho está dizendo que é católica essa versão. É isso, então, pastor Douglas? Se for a tradução brasileira, tudo bem. Agora, se for outra coisa, eu não sei o que é, aí não vou opinar.
Pastor, muito bom. Tem gente mandando mensagem aqui que já está saindo, mas que foi a melhor live que assistiu. O pessoal está gostando. Amém. Jesus é bom. Os amantes da Bíblia aí cravaram aí nos 30 de audiência e estão permanecendo com a gente. Amém. Vamos aqui para a última pergunta. Eu deixei ela para o final, pastor, porque ela apareceu depois. Uhum. Ela é um pouco polêmica. E eu acho que é muito bom a gente esclarecer. Existe alguma parte da Bíblia que se tornou obsoleta ou não se aplica mais ao nosso tempo atual? O que o senhor pergunta maravilhosa para nós nesse final aqui da live? Eu digo, irmão, o que a própria Bíblia diz. Aliás, eu digo aquilo que o Verbo diz sobre a palavra. Passarão os céus e a terra, e as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus também nos diz, lá no livro do Apocalipse, que se alguém remover deste texto um J ou til, sobre si recairão todas as maldições preditas nesse texto. A palavra de Deus não envelhece, a palavra de Deus não se renova porque ela não envelhece. A palavra de Deus ponto. E a palavra de Deus nunca cai em obsolescência. Tudo nas Escrituras é atuante e é atual. Nós não podemos jamais crer que a palavra de Deus vá ter qualquer texto seu, qualquer história, qualquer preceito invalidado pelo desenvolvimento da história, pelos desdobramentos da humanidade e as escolhas que o homem faz. A Bíblia é a Bíblia. Não existe nada nas Escrituras que seja velho. No final de tudo, meu irmão, permanecerá a palavra de Deus. Fim de conversa. Então não há nada na Bíblia que possa ser considerado ultrapassado. Pastor, inclusive, eu acredito que o senhor deve ter recebido muitas perguntas sobre isso nesses tempos. Acredito que há poucas semanas ou dias ainda se era discutido muito uma certa pregação que teve aí nessas lives que já estavam rolando e realmente confrontou a autoridade da palavra de Deus. E a gente se irou aqui de uma certa forma quando a gente ouviu isso, chegou até nós isso. Então eu acho que é algo que a gente tem que tomar realmente muito cuidado. Azedou. E exatamente por isso que a gente quis trazer essa temática aqui hoje, para a gente falar sobre a importância da leitura da Bíblia, sobre a autoridade que ela exerce sobre a nossa vida, sendo realmente a palavra de Deus. Então, a gente tem aí mais alguns minutos e eu não quero fazer mais uma pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem agora, breve, aí de 5 minutos para os nossos jovens, com relação à importância de ler a Bíblia, e a gente vai ouvir. No final, eu gostaria que o senhor orasse por nós. Amém. Amém. Eu vou, então, convidar os irmãos a meditarem comigo no Salmo de número 119, ali a partir do verso 97, está escrito: eu tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque eu medito nos teus estatutos. Tenho mais siso que os mais velhos, porque a tua lei está continuadamente diante de mim. O Salmo 119 é todo ele dedicado a louvar a palavra de Deus. Então, aqui está o segredo para o sucesso da vida do jovem: ler a Bíblia. Meus irmãos, há jovens aí que estão chegando agora na universidade, outros estão lá, outros estão saindo, outros já saíram, outros chegarão, vão passar por desafios vários ao longo de toda a sua vida. A resposta, a chave, o segredo está nas Escrituras. Não nos é possível uma vida proveitosa ministerialmente, espiritualmente, no ambiente familiar, profissionalmente, sem a Bíblia como nossa guia, como orientação, como única regra de fé e de conduta. É preciso aceitar que a palavra de Deus seja a revelação especial do Senhor a nós. Então, o jovem terá na palavra de Deus a solução para todos os seus dilemas. Por vezes eu sou indagado por alguns jovens com problemas relacionados à pornografia, problemas relacionados às dúvidas quanto ao futuro, questionamentos profissionais, dilemas pessoais. Todas as respostas estão na Bíblia.
Eu não digo que aqueles que fazem as perguntas estão em pecado por fazê-las. Não, pelo contrário. Mas eu digo que todas as respostas sempre estiveram ao alcance de todos. É bom quando nós perguntamos, porque quem se dispõe a responder, responde sempre com amor e com carinho. Então eu fico até emocionado quando alguém me pergunta alguma coisa. Eu não me nego a responder nada. Se eu puder dar um conselho sábio, eu dou. Mas todas as respostas estão nas Escrituras. Outro dia, o irmão citou aí que o irmão Mike estava na live, né? Não faz muito tempo, estava conversando com ele e, para exemplificar um fato, eu citei uma história da Bíblia. O Mike disse assim: mas eu fico tão impressionado porque para quase tudo o pastor Gunnar cita alguma história da Bíblia e aquilo abre a nossa mente sobre o fato. Mas é porque a Bíblia tem resposta para tudo. Então, meus irmãos, queridos jovens, seja qual for o seu problema, qual for a sua dificuldade, leia a Bíblia. Medite na palavra de Deus de dia e de noite, porque é a Bíblia que fará a diferença entre a sua perdição e a sua destruição. A palavra de Deus, conforme nos diz a carta aos Hebreus, é espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir a intenção dos corações. Bíblia, Bíblia, Bíblia. Quando o senhor cita aí essa passagem, eu lembro muito do meu pai. Ele sempre cita essa passagem afiada, como a espada de dois gumes. Eu aprendi ouvindo ele falar. Pastor, antes de nós terminarmos aqui, vamos mandar um abraço para os nossos irmãos que nos acompanharam. O pessoal lá do Facebook também, ela está no backstage lá, ela faz uma transmissão, pastor, da casa dela, ela transmite a tela do Instagram para o Facebook e o pessoal consegue assistir. Então, um abraço para o pessoal que está lá no Facebook acompanhando a gente e para os irmãos que acompanharam aqui, que comentaram, que colocaram uma pergunta. Deus abençoe vocês, que vocês realmente possam sair daqui alimentados pela palavra, pelo aquilo que a gente colocou. E agora o pastor Gunnar vai fazer uma oração por nós aqui, para encerrarmos. Eu não ouvi a última frase que o irmão falou. Para o senhor fazer uma oração por nós, pastor, para encerrarmos. Ouviu agora? Uma oração. Isso, uma oração. Vamos orar então. Isso. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai querido, por essa oportunidade, pelos jovens todos que estão aqui, ó Pai, acompanhando, a cada um deles, Pai, desde o irmão João Vitor lá em Mossoró, aos nossos irmãos que estão no sul do país acompanhando. Abençoe, Deus querido, a todos eles de forma especial. Aviva-lhes, ó Pai, o amor, o interesse, a devoção a Ti, em favor e em meio da Bíblia Sagrada. Meu Senhor, eu te louvo pela iniciativa dos jovens da igreja em Sumaré, em fazer estes trabalhos pela internet, ó Pai. Como tem sido bom saber que há jovens prontos, preparados para tudo aquilo, ó Pai querido, que surgir de desafio. Te louvo pelas vidas deles. Abençoa, ó Pai querido, os teus servos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é a nossa oração, é a nossa súplica e é a nossa certeza também. Amém. Pastor, Deus abençoe. O senhor está me ouvindo? Ouço sim. Eu queria lhe agradecer pela prontidão de nos atender, de estar conosco, assim como a sua esposa, a irmã Ana e a sua família. Que Deus abençoe vocês, que são um exemplo para a nossa geração. Muitos jovens se espelham na família, que vocês são, e no exemplo que dão, e no conhecimento que conseguem dividir com a gente aqui. E abrimos aqui esse mês de junho com uma live abençoada, que Deus realmente abençoe. Queria já, antes que o senhor saísse, fazer menção aqui ao nosso pastor Márcio Xavier, que é um coordenador geral da UMADES, que tem endossado esse trabalho, nos apoiado também ali, com os pastores dirigentes, com os líderes de congregação, também o nosso pastor José Felipe. E Deus abençoe a todos os que nos ouvem, que nos apoiam.
para que esse trabalho ocorra. É uma alegria realmente. Forte abraço e muito obrigado, viu? Amém, meus irmãos. Um grande abraço a todos. Também ao pastor Douglas Coutinho, que eu vi passar aí, da região dos Lagos, lá do Rio de Janeiro. Que Deus abençoe. Irmão Lucas, sempre que precisar, estamos aqui para ajudar e servir. Amém, pastor. Vamos encerrar a live em exatamente 15 segundos. Então, Deus abençoe a todos que participaram. Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.